Olá, olá. Olá, Josi, Andréa, Diana, bem-vindas. Celeste, Marcos, bem-vindo. Oi, Silvana, tudo bem? Vamos chegando. Eu vou chamar nossa convidada especial para essa noite, tá bom? Já vou colocar a Sandra aqui na nossa live. Vamos aguardar um pouquinho. Todos estão me ouvindo? Checando o som, tá tudo certo? Olá, Olá, Sandra. você consegue me ouvir, me ver? Consigo te ouvir, mas não estou te vendo. Puxa, me dá só um instante, deixa eu ver agora, acho que vai. Agora acho que foi, né? Isso, agora você apareceu aí. É, eu tinha que Boa rever, noite. a câmera estava para o outro lado. Estava do outro lado. As Tá, tecnologias de hoje em dia que a gente tem que se acostumar, né? né? Tá Então, tá certo. bom. Vamos às apresentações, né? A Sandra está aqui comigo nessa noite para contar para a gente algumas coisas bacanas. A Sandra, ela é mentora, ela é palestrante, ela é... Opa, desculpa aqui. Eu estou com a minha colinha aqui. Ela é instrutora comportamental e eu estou muito feliz que a Sandra tenha aceito esse meu convite para bater esse papo com a gente. Bem-vinda, Gratidão. Sandra. Tá bem. Gratidão, minha. É que tem tanta coisa que eu faço, né? Instrutora, mentora, palestrante, né? Então aí é complicado de me apresentar mesmo, né? Isso, mas na verdade você é totalmente voltada para esse ramo comportamental, né? Então é bem forte esse vínculo na sua carreira. É Então, verdade. aqui, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante hoje em dia. A gente tem visto muitas pessoas totalmente estafadas, né? Emocionalmente estressadas, com burnout, deprimidas. Então, uma série de doenças que elas começam no âmbito emocional e depois elas vão para o físico, causam doenças sérias, causam prejuízos, né, físicos para as pessoas, e é por Uhum. isso que ultimamente muitas pessoas têm falado sobre a felicidade, né? É aí que entra a felicidade, a consultoria de bem-estar e felicidade. Não é É isso isso? aí. É bem isso mesmo. Então, tá bom. Eu gostaria que você falasse para nós como que foi a sua trajetória para chegar até aqui, né? Como que você começou com esse assunto na sua vida. Vamos lá. Olha, vamos lá. Bom, eu tive contato assim com a primeira música da minha infância se chamava Domingo Feliz. Então já começa daí, né? Eu era uma garotinha, meu domingo alegre vai ser. Os mais velhos entenderão o que eu estou dizendo, né? E até Sim. entenderão uma foto que eu tirei com o Ângelo Máximo, apaixonada por ele, né? Porque era a música, que foi ali que É, tudo começou. então éramos concorrentes, porque eu também amava o Ângelo Máximo. Pois é, aqui eu sou católica, nós tivemos um evento de São Sebastião, né? E ele, de São Sebastião, e ele veio. Ai, parecia uma adolescente ali, né? Mas enfim, assim, até chegar.
nessa, nesse bem-estar e felicidade foi uma trajetória, né? Eu tenho uma formação inicial como secretária, eu me formei, fui secretária executiva por muito tempo, mas ali eu já queria fazer o quê? Eu queria ser secretária porque eu queria ser o elo entre o estratégico e o operacional. Então, eu falei, olha, eu tenho que resolver a situação do mundo corporativo. Então, eu vou trabalhar com o presidente, vou ser secretária do presidente, e aí eu resolvo todos os problemas do mundo. Ali eu já Sim. estava fazendo RH e nem imaginava que era um RH, né? E comecei todo um trabalho de desenvolvimento e fui me aperfeiçoando ainda como secretária, até que eu recebi uma oportunidade de assumir o RH mesmo, né? Na empresa. E aí sim, foi muito legal, porque eu comecei a estruturar vários processos. E a minha paixão sempre foi desenvolvimento. Então, eu sempre ia para a sala de aula, sabe? Dar treinamento, eu tive projetos, assim, equipe de vendas, formei equipe de vendas, e eu era apaixonada por tudo isso. É claro que ser de RH tem ônus e bônus, né? Não é só glamour. Então, eu também vi o lado que já naquela época era um lado desafiador para o RH, de motivar, de manter as pessoas felizes, né? E aí eu fui indo, passei por consultorias, tive a minha consultoria, que foi a VMD People, e aí tive uma oportunidade de atuar como head de recursos humanos e administrativo, e agora eu estou retomando essa que é a minha essência. Se tiver tempo, a gente conta como é que eu cheguei nessa essência, nessa missão, que me deixa muito feliz, né? Eu Ah, estou sim, aqui. com certeza. E nós queremos ouvir. Quer saber agora ou depois? Vamos lá. Eu quero saber, eu tenho uma curiosidade. A felicidade é alguma coisa comum a todas as pessoas? Ou algumas pessoas, elas sentem diferente a felicidade? Elas vivenciam diferente a felicidade de acordo com a experiência de cada uma delas? Uhum. Olha, essa pergunta é muito interessante, Adri, porque é assim, é, a felicidade, ela é uma ciência, tá? Composta de psicologia positiva, a neurociência e a ciência das emoções. Isso tudo todo ser humano tem. Porém, existe um contexto externo que faz com que cada um vivencie a felicidade de uma forma. Então, o que é felicidade? Por exemplo, já vou no âmbito mundo. O que é felicidade para nós brasileiros pode não ser no Japão, pode não ser em Ah, algum sim. país da África e assim por diante, né? Então, por isso que existem tantos conflitos às vezes a gente vai encontrar uma pessoa estrangeira, a gente abraça e aí ele fala, ai meu Deus do céu, o que que aconteceu? Tem isso, não tem? Então, Tem. felicidade é a mesma coisa. Cada um reage conforme o seu externo, sobre o que está acontecendo à sua volta. E ser feliz não significa é, estar alegre, eufórico o tempo todo. A felicidade Ah, também são sim. coisas difíceis de se encarar, tá? Então, isso é muito Entendi. interessante. Eu tenho uma visão sobre felicidade. Eu acho que a gente fica pedacinhos por pedacinhos, né? Então eu não Uhum. faço, eu não penso assim, ah, eu vou ser feliz a vida todos os dias e tudo mais. Eu procuro fazer felicidades em blocos e com um pouquinho a felicidade, né? Para que eu me sinta feliz cada vez mais e eu vou juntando uma felicidadezinha junto com outra felicidadezinha e vai juntando uma felicidade zona, não é isso? Nossa, exatamente. É bem isso, é ao longo do tempo, é ao longo da vida. Ao Esse é o longo do problema. tempo. Você sabe que eu estava vendo um vídeo de Tal Ben-Shahar, ele é da Academia de Estudos da Felicidade, né? Então, ele trouxe uma coisa assim muito interessante. Eu falei, nossa, e é isso mesmo. Quando a gente acorda de manhã,
Aí a gente fala assim, não, hoje eu quero ser feliz. Então eu Sim, vou ser feliz hoje porque felicidade faz bem para mim. E você vai se frustrar. E várias coisinhas acontecerão ao longo do dia. do dia. É verdade. Né? Aí é uma coisa que eu coloco, tá? Não foi exatamente isso que ele falou, mas ao final do dia, quando você faz assim aquela pergunta, o que de melhor aconteceu no seu dia? Mas aí você teve vários problemas na empresa, você teve problema com seu filho, problema com o marido, problema com a esposa, problema com esse, com aquele outro, e aí você fala, nada, tudo foi ruim. Não. Tem que ter tido um momento bom, legal. Teve, né? E aí a gente fala assim, até nas coisas difíceis. Você passou por um momento difícil, seguramente teve um ombro amigo para te ouvir, para te abraçar. É um momento feliz. É Então, verdade. quanto momentos felizes a gente tiver, isso vai até no luto, inclusive, tá? Fala assim, nossa, como no luto? Morreu alguém da minha vida, da minha família, sabe? A pessoa que eu amo demais. Mas naquele momento você teve o abraço de uma pessoa, você tem as boas lembranças daquela pessoa que se foi e que ficarão para sempre. Então, se você colher, colocar lá no seu copinho, né? Uma gotinha de felicidade, como você falou, né? Um pouquinho por Sim, vez. Nossa, seguramente você vai ter um pote gigante de felicidade ao longo da vida, né? Então, é. mesmo assim, nos momentos complicados, eu não sei por que isso está acontecendo, mas lá na frente eu vou ter meu aprendizado, eu vou saber, entendeu? É Com bem assim. certeza, entendi. Tá certo, Sam. E me diz uma coisa, a felicidade, ela pode ser diferente assim no mundo corporativo? Existe uma felicidade focada no mundo corporativo e uma felicidade para fora do mundo corporativo? Existe uma diferença, assim? Eu acho que existe nos processos, tá? Na verdade, a felicidade é individual. E esse é o Hum. grande problema das organizações, né? Cada um está com um propósito lá dentro. Então, imagina assim, eu sou de RH, eu posso falar assim com muita propriedade. Entrevista de emprego. Você vai para a entrevista de emprego e você quer trabalhar muito naquela empresa. Então, você fica encantado. A empresa te apresenta o pacote de benefícios, o salário, tudo isso é um momento de felicidade para você. Se você foi aprovada, então, meu Deus, é mais felicidade ainda, fui aprovado, né? Só que, ao longo do tempo, o salário já não serve mais, os benefícios poderiam ser melhores, É, entendeu? é verdade. A liderança também pode não estar preparada e ter problemas com isso. Então, os relacionamentos dentro da organização também sofrem. Então, dentro de uma condição corporativa, o processo de resgatar a felicidade é outro com base no dia a dia do trabalho, tá? Então, resgatar aquele líder, aquele gestor. Ele é gestor porque ele quer, ou que ele tem o dom, ou ele foi colocado ali e não foi preparado. Ou ele foi colocado ali, goela down, e agora ele tem que resolver a parada. E Uhum. assim, o topo da pirâmide mais solitário. Então, isso se leva lá até para os altos executivos. Todos estão na mesma situação. Foi daí que surgiu a minha missão de fazer a felicidade corporativa, de ajudar nesse processo de bem-estar e felicidade corporativa. Tá? Bacana. Claro, pois quando vou fazer uma mentoria, a gente tem que resgatar o indivíduo. É primeiro você, depois você dentro da sua vida Nesse sentido. profissional, você dentro da organização que você escolheu para trabalhar. Porque foi você que escolheu. Você foi admitido, ok, processo seletivo. Mas você disse sim para aquela empresa. Percebe? Entendi. Então é bem assim. É Daí uma questão de resgate mesmo, né? Resgate de carinho e de se sentir parte daquele grupo, né?
Exato. Ainda mais nas questões da saúde mental hoje, que você pontuou tão bem no início, né? Das questões que hoje são fortes, principalmente depois da pandemia, né? De depressão, de burnout, de ansiedade, pânico e tantas outras doenças que estão por aí, né? As pessoas saíram do aquário, né, numa pandemia, de repente, e se viram retornando para os seus trabalhos, né, com a questão de bater cartão, estar lá naquele horário, e a gente entende, né, por que muitas pessoas estão passando por um período ainda de readaptação, eu acredito. Foi uma adaptação, sair da empresa e entrar em casa, e agora eu de sair de casa e entrar na empresa. Então é um desafio grande. É um desafio grande. Exatamente. E olha só, o desafio de sair da empresa e ficar em casa nos trouxe o que nós estamos fazendo hoje, né? Porque antigamente a gente não pensava nisso. Na verdade, uma live onde a gente pode levar para várias pessoas e esclarecer algumas dúvidas e ter um bate-papo assim, né? À distância. É verdade. Né? Tá vendo como é a gente olhar, pôr aquela gotinha de felicidade? Pô, que legal. Eu não saí de casa, mas eu tenho oportunidade de adquirir conhecimento. Exatamente. De outro estado, de outra cidade. Né? É isso aí. Ô Sam, me conta uma coisa, você participou de um congresso de felicidade? Existem pessoas se formando e fazendo cursos de felicidade por aí? Nossa, mas isso está acontecendo já faz... quer dizer, é relativamente recente, mas não tão recente, né? Eu, por exemplo, verdade? eu participei de um fórum internacional de felicidade, eu participei em 2018, né? E Olha aí, só. foi maravilhoso, sabe? Então, existem faculdades que têm cursos, enfim. Tudo começou no estudo mesmo, né? E aí virou essa urgência depois da pandemia, principalmente. Então, se fala muito. Então, no congresso que aconteceu em novembro do ano passado, foi maravilhoso, porque lá eram palestras de hora em hora das diversas formas de felicidade, né? Então foi um aprendizado riquíssimo, sabe? Porque era a felicidade dos indígenas, e hoje você vê como é que eles sofrem, né? Estão sofrendo, um grupo de indígenas estão aí sofrendo, mas os indígenas têm a sua sabedoria, a sua felicidade. E assim foi a felicidade no luto, a felicidade, os médicos na medicina integrativa, né, de ouvir um médico falar, por exemplo, que assim, o médico, a última coisa que ele deveria receitar era um remédio. Por quê? Porque precisa se tratar o todo, sabe? Mente, corpo, espírito, tudo. Então, olha que legal isso, né? Essa visão. E eu tive a grata satisfação, felicidade de poder conversar com o ex-ministro de Educação do Butão. O Butão é considerado o mais feliz do mundo, segundo a ONU. Butão. Fica lá no Himalaia, né, entre China, Índia, ali naquela região. Não é um país rico, não é. O Butão não é um país rico. Até porque não é esse o foco deles. Mas eles não têm PIB, Produto Interno Bruto. Eles têm FIB, Felicidade Interna Bruta. Então, eles avaliam a felicidade das pessoas. Não é maravilhoso isso? Então, quando eles vão construir, por exemplo, uma ponte, sabe? Eles vão falar assim, bom, essa ponte vai impactar no trânsito, vai prejudicar as pessoas, igual o que acontece aqui em São Paulo, sabe? Vai prejudicar as pessoas, vai ter mais trânsito, as pessoas vão chegar mais tarde em casa. Então, eles pensam em tudo, as pessoas têm que estar bem. Então, são 9 elementos, que agora eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Mas são elementos que eles avaliam, né? E aí tem
as escolas verdes, né? Porque eles também têm um projeto de natureza. Então, é simplesmente maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e até falei, olha, é assim, eu tenho isso como missão, eu quero muito levar isso para as pessoas, essa felicidade, esse bem-estar. Aí ele me abençoou e disse que estava bom, que era isso mesmo, que dava maior força, assim, do jeito dele, né? Todo comedido, tem Sim. monges, né? São pessoas mais, talvez, evoluídas espiritualmente. Então, mas foi muito legal. Então, eu trouxe um aprendizado muito grande. Eu comecei a ter uma visão de felicidade muito interessante. Inclusive, de segurança psicológica, que talvez trabalhar isso seja importante nas questões de burnout, por exemplo, né? Então, hoje nas empresas, a gente tem uma área de segurança e medicina ocupacional que não abrange o lado psicológico, É né? verdade. Não abrange. Então, precisa abranger, precisa. É importante, porque os funcionários precisam disso, né? Dessa segurança psicológica. Eles precisam chegar na empresa e se sentirem seguros psicologicamente para trabalhar, né? Então, não é só Entendi. É verdade. não é só dar óculos de segurança, botina e tal, mas tem todo um contexto. Então, as empresas estão começando a olhar com mais atenção essas questões da felicidade, porque seguramente já é provado, inclusive, que a felicidade, as organizações que trazem o bem-estar e a felicidade para os colaboradores, elas têm um retorno muito mais positivo, sabe? Pessoas felizes, colaboradores felizes, trazem produtividade, melhora a equipe, eles têm um retorno muito maior, né? Então, assim, o relacionamento é importante. Então, é muito melhor trabalhar, trazer esses temas. Que bom se as empresas apressarem isso, né? Levarem com mais urgência para dentro de seus espaços essas questões, né? É importante. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, lembrando, né, que as ondas vão e vêm, né? Na verdade, o mundo corporativo, ele se autorregenera e ele sofre algumas alterações e depois resgata algumas outras coisas, né? Eu lembro muito bem, durante minha trajetória aí em grandes empresas que eu trabalho ainda, né? Esse senso de pertencimento, né? Que é uma coisa que deixa o funcionário feliz e ele, de certa forma, ele contagia quem está entrando também, né? E essa pessoa se sente realmente bem recebida e recebida no local onde ela vê pessoas que valorizam esse tipo de coisa, né? E que se sentem felizes aqui naquele grupo de pessoas. É bem interessante. Então, quer dizer que felicidade é uma coisa que você pode explicar, né? Ensinar para alguém. Como que é o seu papel de mentoria e como que você consegue apoiar as pessoas com esse projeto seu? Eu acho legal primeiro explicar o que é ser mentor, né? Porque mentor não é coach, mentor não é psicólogo, tá? Não é, né? Então, o mentor até precisa chegar e falar, olha, você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra, você precisa, entendeu? Do médico que vai te tratar disso. Isso faz parte, né? O mentor, ser mentor, e eu sou mentora por carreira mesmo, eu sou mentora de carreira, que é a minha primeira formação para mentoria. Então, eu ajudo Certo. profissionais nas suas questões, né, de carreira, seja dentro ou fora das organizações. Muito bem. Então, o mentor em felicidade, né, ele vai ajudar nesse resgate, porque o que acontece que você perdeu esse caminho?
E um mentor só pode falar aquilo que ele já vivenciou. Então, essa que vos fala já teve vários problemas. Já teve dores, já teve desilusões, já teve luto, já teve burnout, entendeu? Então, Sim, assim, olha só. Então, eu só posso compreender o outro, ser empática com o outro, se eu souber o que está acontecendo com ele. Então, por exemplo, num momento de burnout que eu tive, que acho que esse é um dos problemas das organizações, para mim foi complicado, foi muito complicado, mas eu tinha que tirar uma lição disso. E a lição que eu tirei foi de que talvez eu tivesse num momento profissional que não era a minha essência. Tá aí porque no meu YouTube eu resgatei um vídeo meu que eu fiz da época da VMD, porque de quinta-feira eu posto TBT VMD. Não postei hoje, não deu, eu sim, estava... sim, já assisti seus vídeos. Qual é a sua essência? Então, agora eu estou na minha essência, obviamente as questões vão sendo trabalhadas e eu vou melhorando, e eu vou fazendo e vai acontecendo. Então, é isso, é um conjunto de coisas. Então, o mentor vai mostrar o caminho para você, seja o profissional, seja do pessoal, tá? O mentor te ajuda nesse caminho. Não é que eu vou pegar na mão e falar, olha, você vai por aqui, você vai por ali. Não. Mas a gente vai trocar experiências, ideias para te ajudar nisso. Obviamente, quando é um assunto mais sério, como o burnout, por exemplo, tem que ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim, né? Então, isso também acontece. Medicamentos, né? Muitas vezes. Exatamente, tá? Então, tem um caminho aí. Nas questões pessoais, por exemplo, eu posso legislar naquilo que eu tenho conhecimento. Então, eu não posso ser mentora, vamos colocar nem só no pessoal, mas no profissional. Eu não posso ser mentora nas questões técnicas de um engenheiro, né? Não dá, eu não entendo de engenharia, mas eu posso entender Sim, do que ele está passando e refletindo no trabalho dele, que esteja prejudicando a performance. Então, vamos trabalhar para melhorar essa performance e ele ser mais produtivo e dar um resultado bacana para a empresa, entendeu? Expliquei entendi. bem? Então, mas eu acredito que uma mentora como você é, né? Você já tem essa experiência desses cursos, sabe alguns caminhos. É Sim, importante construir histórias, né? Ouvir é histórias das pessoas é muito gratificante, soma muito a nossa história, né? E com certeza a mentoria de felicidade é uma coisa onde você está antenada para perceber onde que está aquele pontinho escurinho que está fazendo aquela pessoa se sentir daquela forma, né? E exatamente. o seu papel seria orientar essa pessoa para lidar da melhor forma com aquele assunto. Eu entendo. É bem isso mesmo. Não significa que você tenha que mudar a rota completamente, mudar o caminho completamente. Ah, Você sim. precisa Uhum. ver o que está acontecendo para ressignificar isso, entendeu? Então, quando Entender, você assim. fica isso, aí você consegue seguir a sua vida, né? Então, assim, de novo, passado serve de aprendizado. Presente serve para você viver o agora. O futuro, ele não chegou ainda, mas não esqueça dele. Porque se você não se preparar no presente, o seu futuro vai ser meio complicado. Você tem que estar preparado para isso, né? Mesmo preparando o futuro, ele chega de repente a gente fala, ai meu Deus, o que eu faço com isso, né? Isso eu não tinha pensado. Então, sempre você tem que ter um plano B da sua vida ou estar preparado, e aí que entra as questões de bem-estar e felicidade, você ter essa preparação para encarar a vida de uma forma mais leve, entende? Sim, entendi. Busca o caminho da leveza, sabe? E é engraçado
que lá atrás, se a gente voltar lá na Grécia, sabe? A felicidade na época dos gregos era, sei lá, as Olimpíadas, sabe? Preparar as Olimpíadas, os jogos, isso era motivo de felicidade. Ou o culto ao corpo, aquelas coisas todas, da época dos gregos. E com isso, vários filósofos foram estudando e discutindo esse assunto de felicidade. Então, imagina Sócrates, que via a felicidade como uma coisa relacionada à mente. Platão já era mais as questões da ética, né? Uhum. Até Aristóteles, que encarou a felicidade como a virtude das virtudes, sabe? Platão, ele falava disso, da ética, da moral, dos bons costumes, das virtudes. Só que para você ser tudo isso, se você consegue ser ético, gentil, moral bacana, você consegue ter relacionamentos bacanas, tal, tudo isso faz uma construção da felicidade. Então, se fala muito de Aristóteles nessas questões, né, da Sim. felicidade. Ah, Tá? entendi. Uhum. E hoje que se pensa nisso. É que agora se tornou urgente por uma questão mundial, é o que está acontecendo no planeta. Então, todo mundo está pensando nisso. O Reino Unido, por exemplo, tem um ministério que eles criaram da solidão para atender as pessoas idosas, para ajudar essas pessoas a serem mais felizes. Dubai tem o Ministério da Felicidade. Falando, nossa, caramba, mas também, né, aquela riqueza toda, dá para ser feliz, super feliz em Dubai, né? Será? Olha, é, Será? Né? Se dinheiro trouxesse realmente felicidade, ou mandasse comprar, como todo mundo fala, é. estava muito fácil. Né? Era só ter dinheiro. Aí eu volto nessa questão que você já mencionou, né? A felicidade é algo que brota de dentro de você mesma, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, o que não é aquele externo, mas não é aquela situação, mas é o que você faz com isso que vai te trazer ou não a felicidade. Então, é a construção pouco a pouco daquilo. Então, você vai ficar triste, você vai ter raiva, você vai ficar nervosa, sabe? Você vai, faz parte, é do ser humano isso. Então, tem que ser, né? E Certo. você Ô, faz. Sam, deixa eu te perguntar uma coisa. Temos uma pergunta da Tássia. Ela está perguntando se a nossa essência pode mudar ao longo da vida. A essência em si, Uma coisa, eu acredito assim, que ela esteja perguntando algo assim. Uma coisa que ah, te faz muito feliz hoje, que é uma grande felicidade para você, pode mudar na sua essência no futuro? ah, aí isso não me faz mais feliz, isso não me completa mais, é isso? Ah, É o uhum, sentido? Então, aí a gente está falando exatamente da construção da felicidade ao longo do tempo, né? Vou responder essa pergunta assim. Imagina, vou dar um exemplo. Imagina que você tem prazer de fazer tal coisa, tá? Então, você tem prazer de estar de jantar num restaurante com uma boa companhia. Isso te deixa muito feliz, isso te deixa muito alegre. Você vai saborear um bom vinho, um bom prato. Olha o conjunto de coisas legais que acontecem. uhum. Porém, você for todos os dias no mesmo restaurante comer o mesmo prato que você gosta, com a mesma pessoa, isso se torna rotina, hábito. E aí Sim. os hábitos perdem o valor. Então você precisa valorizar coisas que te deixam feliz. Se você coloca lá num arquivinho do seu cérebro e não resgata mais, isso vai se perder. E aí, por isso que às vezes vira um sistema, né? Você volta sempre para a mesma coisa. Por quê? Porque você não apagou aquilo, você não resolveu aquela situação. Aquela situação ficou perdida ali, né? Abandonada. Então, a sua essência, ela não vai mudar, mas ela vai se adaptar, mas sempre te cobrando, entende?
Então, assim, vou colocar como head de recursos humanos, como não, uma executiva de RH, eu fazia bem meu trabalho? Com certeza fazia, eu me considero competente, né? Porém, a minha essência é de desenvolver pessoas, de treinar pessoas, de ajudar pessoas, de direcionar. Então, essa é a minha essência, profissionalmente falando. Sim, Pessoalmente, você precisa pensar também qual é a sua essência, o que é que te. A pergunta perfeita, o que é que te preenche? Então, o que te preenche, o que te satisfaz, você precisa dar um jeito de ter. E se porventura você não tem nenhuma possibilidade de você ter, o que é que você pode fazer que dependa de você para compreender essa impossibilidade e seguir a sua vida com outras coisas felizes, com outros momentos felizes. Então, a gente não pode depositar no outro ou depositar naquela coisa a felicidade, porque isso pode acabar. Então, o que sim. foi que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada. Simplesmente finito. Acabou, É. sabe? Não tem mais aquele dinheiro, você não tem mais aquela casa, você não tem mais aquele namorado, você não tem mais aquela esposa, você não tem. Não tem, acabou. Não vai voltar? Não vai voltar. Muito bem. Que história que você pode construir? Ah, não, mas a minha essência é casar, é ter filhos, eu quero ter uma pessoa. Muito bem. Você não pode ter aquela que você depositou todo o seu amor, seu carinho. Mas, tudo bem. Se a sua essência é essa, o que você pode fazer que dependa de você para refazer a sua vida? Talvez com um novo amor, né? Para construir uma família, adotar É, um cônjuge que já tem uma conhece, entendeu? série de coisas que podem ser mudadas durante o caminho, né? Então, e mudam. A mudança é a única coisa certa na vida. Eu me lembrei de um livro que eu li uma vez, onde ele dizia: então eu voltei na prancheta e vou construir totalmente o meu caminho novamente, né? Então, essa questão de voltar na prancheta. Eu peguei essa frase há muitos anos atrás e eu sempre falo assim, eu penso assim, eu vou ter que voltar na prancheta e redefinir o caminho, o que vai me fazer mais feliz e com uma qualidade de vida melhor, né? E linkando com esse assunto, eu gostaria de te perguntar, você também adicionou ao seu projeto o bem-estar. Então, Sim. bem-estar e felicidade, elas caminham juntas, são a mesma coisa? O que você tem a dizer sobre isso? O bem-estar é um conjunto de coisas que te levam à felicidade, tá? Ah, sim. Uhum. Eu adicionei essa parte, né? Na verdade, esse tema já existe, tá? Bem-estar, felicidade, felicidade, bem-estar, isso existe. Não é invenção minha, não. Mas eu trabalho essas questões, tá? Por quê? Eu tenho alguns momentos da minha vida de estudos em que as coisas só foram mudando de nome. Então, em um determinado momento era saúde física, saúde espiritual, saúde intelectual e tal. E aí hoje mudou para bem-estar. Então, tem o bem-estar físico, emocional, espiritual, intelectual, profissional, familiar, relacional, que são as relações. Então, eu gosto de trabalhar questões que dão bem-estar para você ser feliz. Então, você vê que são as coisas picadinhas, né, que você falou, Sim, tá? Um pouquinho por vez. Então, tá, se financeiramente você não está bem, está te desestruturando, deixa eu te ajudar com isso. Não que eu seja a expert em finanças, mas eu vou, como mentora, te orientar caminhos possíveis para você sair dessa situação. Porque eu já estive nessa situação e eu busquei ajuda, fui lá, resolvi, entendeu? Então, é possível. O bem-estar físico, muito bem. Se tem alguma coisa que está te incomodando, bom, sedentarismo, acho que a maioria das pessoas tem esse problema, né? Então, o que a gente pode sim, fazer para... Porque você não pode ser feliz num corpo que não está bem. Porque
Aliás, você até me considero feliz, mas está doendo aqui, isso me faz sofrer, e aí me desestrutura completamente, e aí naquele momento eu não estou feliz, porque eu estou com dor. Então, o que eu posso fazer que dependa de mim para que isso não ocorra mais? É mais do que provado que a saúde física é importante, a saúde emocional é importante, que hoje eu chamo de bem-estar, tá? É você Sim. estar naquele quesito, sabe? É isso. Então, quando a gente trabalha essas coisas, a gente tem um conjunto que leva à felicidade, ou te ajuda, pelo menos, a chegar nessa tal felicidade. Entendeu? Tem Então, muita música que fala sobre a felicidade, né? Essa tal felicidade. tem uma que eu adoro, a Simone, fala assim: felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, uma colina, qualquer É, lugar que se ilumine, quando a gente quer amar. Muito bem, essa é uma felicidade, é um tipo de felicidade, mas você tem que estar preparado para essa felicidade, na casinha, na colina, que tem os mosquitinhos que vão te picar, sabe? Você tem uma colina sim. para subir. Aí você pega e começa a achar todos os problemas que te impedem de ser feliz na cidade, na Na pequenina, na colina. casinha, porque coisas ruins acontecem. Pernilongos, bichinhos. Eu amo É, muito essa pessoa, mas até você descobrir que a pessoa ronca, a pessoa tem chulé, a pessoa tem mau hálito, a pessoa reclama, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Tudo bem, aí pronto, você deixou de amar, você deixou de ser feliz. Por quê? O que está acontecendo? Percebe? uhum. E por aí. Acho que nesse caso a gente sempre tem que achar alguma coisa, porque tem decisões que a gente toma que elas são duradouras, né? Sim, Não é assim, se eu não me sentir feliz amanhã, acabou. Eu saio do meu trabalho, eu paro com meu marido, eu me separo, dou o cachorro, né? Porque cachorro também faz bagunça, pois come as é. almofadas, né? E aí você não fica tão feliz assim. Mas não é bem assim, né? Você tem que tomar decisões e saber que vai ter altos e baixos, né? Exato. Sempre. O- Assim, não olhe para as coisas, para os perrengues que acontecem como sendo os predominantes dessa história. Eles existem, Sim, sempre vão. Perrengue sempre vai existir. Sabe? Não existe. Poliana, não sei se você conhece a história de Poliana, né? Poliana sim, vivia num mundo feliz. Esse mundo de Poliana, ele não existe da perfeição de que não há problemas, não há dor, não há nada. Não, sabe? Mas é você olhar para aquele problema e ver felicidade nisso. Tudo bem eu subir a colina, porque aquela casinha maravilhosa está lá em cima, eu amo aquela casinha, eu vou ficar bem naquela casinha, porque eu vou olhar aquele horizonte lindo, eu vou olhar aquele pôr do sol, aquele nascer do sol de lá de cima da colina. Então vale a pena subir, percebe? E não ficar, ai meu sim. Deus, eu tenho mesmo que subir a escada todo dia? Nossa, eu chego lá já exaurida para dormir. Uhum. Propósito se perdeu, né? Qual É. é o seu propósito de felicidade? O que te faz feliz? Tinha uma propaganda que falava isso, né? O que te faz feliz? Sem querer plagiar, né? Aquele grande supermercado que te faz feliz. Não posso ganhar, porém, né? O que te faz feliz? Já, olha como a felicidade vem de muito tempo, essa busca, né? É, sim. Mas eu estava pensando também, esse tema de felicidade me traz muito a entender um pouco da transformação da gente, né? Porque às vezes você quer ser feliz, você quer atingir um objetivo, um sonho, né? É, eu, por exemplo, me sinto muito feliz quando eu penso num sonho a ser realizado. Perfeito. Mas a gente muitas vezes não pensa no caminho, as pedrinhas que a gente vai ter que pular, né, pelo caminho até chegar naquele sonho. E é nisso que muita gente desiste, né? E a transformação, ela sempre é dolorosa.
Transformação, qualquer transformação é dolorosa, até para nascer é doloroso, né? A gente vai se transformar de feto em pessoa, é um trauma, né? E, Exato. e são bolhas aí que a gente tem que tirar do caminho, são pedras que a gente tem que ultrapassar, porque senão a gente não consegue alcançar aquela felicidade. Muitas vezes você vai pensar, olhar para trás e falar assim, puxa, por que eu não fiz aquilo lá? Eu queria tanto fazer quando eu tinha 20 anos, agora com mais idade eu não consigo mais fazer, né? Pois é. Aí é uma coisa interessante. É assim, a gente olhar a linha da vida. Nossa, você foi muito certeira mesmo nessa observação, porque nascer dói, mas você precisa sair da Sim, barriga da mãe, nascer dói para a mãe e para o filho. É que a gente não lembra. Eu nasci de fórceps, deve ter doído pra caramba, deve ter sofrido pra caramba, né? Passei da hora, inclusive. Minha mãe deve ter sofrido, com certeza sofreu muito, tadinha. sim, Então, sim, depois vão todas as conquistas. E quando a gente é criança, a gente vibra por qualquer coisa. A gente vibra, a gente cai. E tá tudo bem, a gente levanta e segue até a gente aprender a andar, sabe? É tudo assim. É, ao longo do tempo, a gente vai esquecendo de celebrar as vitórias, sabe? De celebrar sim. seu primeiro dia da escola, celebrar o dia da faculdade, do vestibular que você passou, até você ficar feliz, é verdade. Mas aí depois você começa a se encher da faculdade, já não vê mais propósito naquilo, porque foi aquilo que você escolheu. E se você não escolheu, troca, vai para outra coisa que vai te fazer feliz. Porque se você escolheu direito, mas queria fazer medicina, alguma coisa está confusa aí. Tá Entendeu? Então, a gente desconexo, né? tá. E a gente, desde criança, a gente aprende muitos nãos. E aí a gente aprende a dizer não para a gente mesmo, né? Porque a palavra que a gente ouve é não. E assim sendo, não, 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 não para mim, não para minha felicidade. E se eu ficar feliz, eu estou atrapalhando o outro com a minha felicidade, então eu vou me retrair, sabe? Então, assim vai. Olha só como a mente da gente é poderosa. Por isso que felicidade é uma ciência, porque tem a neurociência nisso, para a gente trabalhar, entender isso, né? Então, ó, nenhum mentor é 100% feliz, nenhum psicólogo é 100% feliz, não tem problema, sabe? Não. Esse pessoal todo que está aí nas redes sociais falando um monte de coisa legal, eles têm problemas, Sim, tristezas, sabe? E o peso de carregar uma rede social nas costas, sabe? Então, é uma responsabilidade grande, né? Então, muito cuidado, muito cuidado. Você precisa descobrir qual é a sua felicidade, qual é exato. a sua essência, aquilo que vai fazer você feliz, sabe? E aquilo que vai fazer você feliz, cuidado também, porque não existe felicidade solitária. Se ao seu redor as pessoas não estão felizes, aí você vai ter um problema também. Como é que você pode? Até você vai irradiar luz, né? Você está iluminado de felicidade, iluminada de felicidade. Mas e ali? E ao seu redor? Como é que está o seu ambiente? E o que você pode fazer que dependa de você, né? Para ajudar a mudar esse contexto. Então, se a gente viver só naquele mundinho nosso, eu sou feliz. Será? Será que Não, eu porque o ser humano sento? não é solitário na essência, né? O ser humano se alegra com gente, né? Eu gosto de gente. Eu não trabalho no RH, mas eu gosto de gente, né? Eu gosto de pessoas, gosto de conversar, de tricotar, Sim. chamar para ir no banheiro junto. Ai, vamos lá, vamos passar um batom, qual é a cor do seu batom, né? Então, acho que tudo isso coisas me alegram, me alegram. Até hoje, até hoje.
Mas é bem isso São mesmo. Olha, coisas pequenas. ela que falou, felicidade é dizer sim para a vida. Isso, a Estela, que É frase bonita, né? linda. Sabe, diga sim para a sua vida, e aí você vai dizer sim para a vida dos demais. Então, uma vez eu postei, eu adoro, vocês vão ver no meu Insta, tem várias fotos, assim, ou vídeos de natureza. Eu sou apaixonada por isso. Então, um dia eu coloquei lá, toda vida importa. Importa mesmo. É todo ser vivente. Não é ser humano, é ser vivente. Então, enquanto a gente olhar para o nosso próprio umbigo, não dá para ser 100% feliz. Não dá. Porque se você pega aquele papelzinho de bala e joga no chão, seguramente isso tem um impacto na natureza. Então, alguém vai Sim, sofrer com isso. Percebe? Então, não é só assim, não, para mim tanto faz. Não, não tanto faz. Porque você vai acabar com essa consequência, ou você ou as suas gerações. Problema das outras gerações, eu não vou estar aqui para ver. Não sei, a gente não sabe os mistérios da vida, sabe? E mais ainda, hoje eu tenho 57 anos, se Deus quiser, faço aniversário 58 em março. Eu amo fazer aniversário. Porque ao contrário do aniversário, eu quero esperar mais um pouquinho, né? Prefiro esperar uhum, mais um pouquinho. Então, aí a gente fica assim, isso já aconteceu comigo, tá? Há 50 e poucos anos, acho que eu tinha 55, talvez. Não sei, será que eu vou viver muito? Já estou descendo a curva, né? Só que hoje tem gente vivendo cento e poucos anos. Então, se eu tiver a condição de juntar as questões, né, do bem-estar espiritual, do bem-estar físico, do bem-estar emocional, do relacional, né, do intelectual, que está sempre usando a mente, trabalhando, estudando e tal, eu vou viver mais 50 anos. Olha que legal, sabe? é Então, demais, né? isso foi a minha psiquiatra que falou. Ela falou, nossa, você é louca? Se eu tenho psiquiatra, tenho. Claro, eu preciso tratar. Todo mundo tem questões para serem tratadas. E ela me falou uma coisa muito legal sobre isso. Eu falei, porque eu já tenho essa idade. Aí ela falou assim, você ainda tem. Não é já, é ainda. Porque você tem muita coisa pela frente. Então, É, enquanto o seu dia de hoje puder ser produtivo, ele vai render para o futuro. Não importa se seu futuro levará um dia ou levará 50 anos. Aí que eu entro nessa questão. Nossa, o problema do outro. E se você viver 50 anos? Mais, né? Mais 50 anos. mais Tem 50 muita anos. se consertada no planeta para você ficar bem. Senão você não vai respirar bem, você não vai comer bem, você não vai nada bem, né? Então a gente precisa Sim, sim dar mãos e pensar nas questões de felicidade, inclusive de estar com a natureza, né? Com todo ser vivente. sim, com certeza. É voltar à mãe terra, né? A mãe Aterrar o terra. pé no chão. É. É, Ô, Sam, deixa eu te perguntar uma coisa também, falando sobre todo esse assunto, né? Eu gostaria de saber como que a gente faz para te contatar. Você tem suas redes sociais, né? Eu gostaria de tem. convidar as pessoas. Amo fazer 60, fazer 60 esse ano. Estela, 60 já? Gente, eu fico assim, Ainda, falta né? eu ficar sexy, sexagenária. Inteirinha de ônibus para não pagar. Sexy. Amo, Muito, não vejo a hora. Não vejo a hora. é um Então, assim, mas processo. é, É, só voltando um pouquinho, dando um passinho atrás, tá, a velhice, a transformação acontece para todo mundo, né? tá, Envelhecer é um processo natural da vida. sim. E
quem tô me achando. É isso aí. Se você não se achar, quem vai achar, né? Exatamente. É um processo natural, né? Envelhecimento é um processo natural. E hoje mesmo eu escrevi para uma pessoa que eu acho que está na nossa live aí, dizendo, porque eu vi no status dele dizendo assim, envelhecendo. E aí me veio uma ideia. Só envelhece quem não morre novo. Quem morre novo acaba, né, não envelhecendo. Morre de cabelos pretinhos e tudo com a pele esticadinha, não é verdade? Pensa numa pessoa que adora fazer aniversário. Eu e acho que é Estela. É o Ed Carrelli que eu vi. Que legal, olha aí. Então vamos falar uma coisa, gente. Só tem um jeito de não fazer aniversário, né? É morrer. A gente é natural que a gente não queira morrer. Então, se você não quer morrer, você quer envelhecer. Olha só. Então, assim, isso tem que estar claro. Todos nós temos um tempo finito. Isso meu pai tem 85 anos, né? E ele fala assim, ele fala assim, tudo tem validade na vida. Olha o meu estômago, já trabalhou 85 anos, né? É que ele funciona basicamente. Então, a gente precisa estar consciente de que as coisas que a gente fazia lá atrás, quando tinha 20, elas não vão acontecer mais. Não. A menos que você tenha se preparado para envelhecer e continuar fazendo isso. Tipo, sei lá, Solange Frazão, que era um exemplo para mim, quando eu era jovem, fazia atividade física, dançava, tudo que eu queria envelhecer bem, né? Porém, a gente tem que estar preparado, porque a cartilagem vai falhar, entendeu? O quadril isso, a coluna aquilo. Coluna, então, gente, ferrou. É todo mundo, sabe? Eu e mais milhões de pessoas. Então, assim, o que você pode fazer com essa situação, né? O que você pode fazer para envelhecer bem? E, assim, e envelhecer e ter consciência de que faz parte. Então, eu quero ser uma pessoa de 57 anos, com um corpo de 57 anos, e estar bem aqui. Então, quando me perguntam a idade, eu sempre falo minha idade de verdade, eu não escondo, não, né? Glória Maria, amava de paixão, sempre escondo a idade. Hoje eu descobri a idade dela. Agora você deixou a gente saber essa idade. Ninguém sabia a idade dela. Então, assim, eu gosto de falar. Mas quando me perguntam, eu sempre brinco. Falo, o que você quer saber? A idade física, a idade mental, a idade cronológica? E o corpo da gente, ele não acompanha. Aliás, a mente da gente não acompanha o corpo. A gente quer Não. muito fazer coisa. Eu estou fazendo 4 cursos. Resolvi fazer proficiência preparatório para o TOEFL. Para ser proficiente em inglês, eu preciso disso? Não, talvez não. Talvez. Talvez. Ora, sei lá, né? Eu quero fazer. Então, é isso. Então, tem as limitações? Tem. Mas viva essas limitações. Não tem problema. Elas vão existir. Entendeu? Então, você não vai poder mais dançar como antes, você não vai poder comer como antes. Tem uma série de coisas. Hoje eu faço uma dieta por uma necessidade física, né? Não é para manter o corpício, embora o corpo acaba se beneficiando por isso, mas né? então, é assim, cuide da sua saúde física, do seu bem-estar físico, cuide do seu bem-estar emocional, cuide do seu bem-estar intelectual, sabe? Espiritual, e eu não estou falando aqui de religião, tá? Não é isso, mas a gente precisa enfrentar esse lado da gente. Então, é isso. E aí a gente vai envelhecer de boa. Eu estava com uma amiga no fim de semana e a gente foi para Olambra e lá tem um residencial maravilhoso. Tem. E eu não sabia. Falei, não, nós vamos lá para conhecer o nosso retiro, né? Eu falei, vamos lá. Eu cheguei lá, Meu sonho esse daí, Sam. gente, eu quero morar nesse lugar. Eu falei, pois esse é o nosso retiro, né?
a gente brincando, porque a gente, como é uma turma de pessoas sozinhas, ela é ela e o marido, né? E a gente tem alguns amigos que também estão solteiros, né? Então, vamos montar um residencial para idosos e vamos cuidar de morar junto. Um cuida do outro. Então, assim, é levar com leveza essa possibilidade de chegar na velhice, sabe? Mas com a cabeça boa. Porque mesmo que o Com a corpo não cabeça esteja, boa. a cabeça vai estar boa. Entendeu? E olha É, que essa ideia aí de longevidade numa casa de repouso, assim, onde todas as pessoas são afins, né? Tem atividades afins e limitações também parecidas, semelhantes, um apoiando o outro, é uma rede de apoio fantástica, né? maravilhoso. Hoje em dia mudou muito, né? Porque antigamente as pessoas viam com maus olhos, né? Ah, é um asilo, vai deixar a pessoa lá, nunca mais retornar, nunca mais ver a pessoa. E hoje em dia tem uma conotação de ajuda, né? Alguém que chegue com você, te coloque no sol, te tire do sol e te dê o remédio, como diz o padre Fábio, né? Num vídeo aí bem conhecido. Te dê um remédio, um medicamento na hora certa, onde você possa jogar dominó, dar risada com os amigos. É um caminho para a felicidade, né? Na vida mais longínqua. Exatamente, exatamente. Então, assim, e não só na velhice, né, mas nas questões físicas que vão ficando limitantes, né? Eu gosto muito de um filme, eu assisti agora, semana passada, a versão argentina dele, mas tem a versão que é francesa, né, que é o Inseparáveis, está lá no Netflix. Ele é um rico, tetraplégico, ele precisa de um cuidador. E aí contrata o cara mais louco da vida para ser o cuidador dele, porque ele queria ter essa experiência. Poxa, o filme é maravilhoso, cheio de ensinamentos de felicidade, sabe? Então vale a pena. Fica aí a dica para vocês assistirem, porque é um filme fantástico, você ri muito e traz muito ensinamento, né? Inseparáveis. Inseparáveis. Tá? Eu Eu já anotei aqui. a versão argentina, que é que está na Netflix agora, é maravilhosa. É muito legal também, vale a pena. É a mesma história, só que na versão argentina. Então, é muito legal, muito legal. Então, a gente também Bacana. precisa, eu quero pegar esse gancho de nutrir a nossa mente de coisas boas que fazem bem, sabe? Escolha um jornal para você assistir, sabe? Não fica com muita. A gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, mas isso não pode te afetar. Se você fica o tempo todo se alimentando de notícias ruins, de coisas ruins, de pensamentos ruins, isso vai pesando, vai pesando. Você fica o tempo todo sem interagir com as pessoas, você vai se fechando no seu mundo, sabe? É verdade. Então, precisa prestar atenção nisso. É urgente que se preste atenção nisso, né? E assim, seja você com você mesma, sabe? Hoje existe um apelo muito grande. Alguém colocou aí nos comentários, né? E sobre o apelo de você querer parecer quem você não é, sabe? Você querer ter uma pele que não é sua, sabe? Não adianta, não adianta. Por dentro, seu corpo não tem botox, sabe? Não adianta. Então, seja você, procura de dentro para fora se cuidar, sabe? De nada adianta você encher sua pele de cremes se você não se nutrir, não tiver uma nutrição saudável, sabe? Isso eu aprendi com a minha nutricionista, né? De dentro para fora. De fora para dentro tem que passar os cremes, claro, pele precisa e tal. Mas se você não cuidar dentro, você não vai conseguir. Então, você está lá, você põe uma série de procedimentos, mas dentro você não cuidou, você come coisa que
não é boa, você se entope de coisas que não valem a pena, você não faz atividade, você não cuida do seu intelecto, você não cuida da sua mente. O que você está fazendo? Uma aparência só externa? Alguém colocou, É eu não me verdade. lembro foi, mas eu vi isso, e é verdade, né? É bem Olha aqui isso. outro comentário, né? Eu cortei os jornais sensacionalistas e que só falam de coisas ruins e violência. Não precisamos disso o tempo todo. Joinha, Perfeito. Curto demais. perfeito. Assim, ó. Não é viver num mundo de Bob, né? Alheio a toda a situação, mas com certeza nutrir o nosso dia com coisas que façam bem para gente, com certeza você vai colher um benefício maior, né? No seu bem-estar, né? Aí você vai agregando ao seu bem-estar. Exato. Então, se carrega-se com tudo, com muita tristeza, com muito peso. Você vai carregando aquilo, você vai carregando aquilo. Nossa, daqui a pouco, pronto. Cuide do seu sono, sabe? Cuide do seu sono, que é importante. Cuide das relações, das pessoas que estão à sua volta, sabe? Nada vai pagar isso. Nada, Cultive não as tem amizades, grandes amizades, não é? amizades maravilhosas, graças a Deus eu as tenho e amo com todas elas, né? Então é isso, sabe? É você É isso aí. gostar e vão para o residencial de idosos, entendeu? Juntas, né? Aquelas coisas juntas. É muito legal. Exatamente. Então, Sam, olha, está sendo muito legal falar com você, mas nós temos um tempo, né, para finalizar a nossa conversa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem feliz para nós. Olha, nossa, uma mensagem feliz. Busque, eu acho que é uma coisa que eu procuro, assim, muito ter comigo, né? Busque seguir aquilo que te faz feliz, a sua essência. No avião, a gente aprende a colocar a máscara na gente e depois no outro. Então, coloque a máscara em você. Descubra aquilo que vai te fazer feliz e busque todos os recursos para essa felicidade, sabe? E aí você vai ser capaz de iluminar as pessoas que estão à volta e ajudar na felicidade das pessoas também. O mundo precisa disso, né? Toda vida Sensacional. Você falou uma coisa que é um princípio básico do salvamento. Quando você precisa estar numa situação de emergência, onde você também pode se prejudicar, Cati, tá feliz de ver você aqui também. KGB. que a gente entrou! Tita linda! Ai, saudade. Então, você primeiro se salva, né? Como você disse, você primeiro volta a estabelecer suas necessidades básicas ali para conseguir salvar alguém. Ou seja, Sim, você não consegue salvar alguém de um afogamento se você não tiver muito bem, né? exatamente. Então, a felicidade é bem por aí, né? Você precisa estar dentro de você com suas flores, né? Florescendo para que você consiga transmitir essa felicidade e ser uma boa companhia para as pessoas que estão por perto. É verdade. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu amo falar de bem-estar e felicidade. Quero muito levar isso para as organizações, quero muito levar para as pessoas. Quem tiver interesse, quiser falar comigo, tem as redes sociais, eu costumo olhar as mensagens, às vezes não dá tempo de olhar na hora, mas eu respondo, tá? Então, tem os meus contatos, tem o YouTube, que é Sandra Oliveira Felicidade Corporativa, tem o Instagram, que é Sandra Oliveira Mentora. Quem tiver interesse de conhecer como é que é essa mentoria também, fala comigo.
Então, enfim, estou no LinkedIn também, com Sandra Oliveira, Felicidade Corporativa. Se quiser me indicar para suas empresas, estou aí disponível também para conversar sobre isso. E a gente junto faz uma corrente da felicidade. Isso é muito bom. Então, se Ah, vocês isso gostarem, é de bom demais. depois, eu não sei se vai ficar gravado, Adri, mas se ficar, Sim, indique para as pessoas para que a gente faça essa corrente da felicidade aí, que é esse o nosso objetivo. Tá bom? com certeza, Sam. Estava aqui nesse Muito obrigada momento. por ter aceito esse convite. Amei conversar com você hoje e estou muito feliz com a audiência que nós tivemos. Boa. Isso é uma coisa que me faz feliz, né? Com essa minha carreira aqui no Instagram. Com certeza, pessoas que ouçam, que estejam interessadas no que a gente quer falar, nos deixa muito feliz. Com Muito certeza. obrigada. Eu vou gravar essa live e vou deixar os seus contatos aqui na legenda, tá bom? Tá perfeito. Um grande beijo para todos. Muito, felicidade e sucesso. Isso eu sempre coloquei no final das minhas mensagens, eu sempre coloco. Felicidade e sucesso. Não inverta a ordem. Não queira o sucesso para ser feliz. Seja feliz que o sucesso vem. Tá bom? Então, felicidade e sucesso para todos. Um beijo grande no coração. Isso aí. Bom? Obrigada, boa noite a todos e sejam felizes. Sejam felizes. Obrigada, Sam. Tchau. Até mais. Até.